Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil, sempre aos sábados às 19 horas. Mas não se esqueça, ao longo de toda a semana você pode ficar muito bem informado através do nosso canal do YouTube e também das nossas redes sociais. Mas chega de conversa e vamos falar de picape média. Que tem muita tradição para o trabalho, mas será que ela continua assim? Vamos conferir a Ford Ranger 2020 com Benê Gomes. Diz aí, Benê. As picapes foram criadas para o trabalho, certo? Isso a gente sabe, mas sabemos também que elas estão ficando cada vez mais sofisticadas. Aliás, muito mais sofisticadas. Esse é um bom ponto para começar a falar da nova Ford Ranger. Para você ter uma ideia, agora ela conta até com recursos de direção semi-autônoma. Sim, a Ranger já era uma das picapes mais equipadas do mercado. Mas na linha 2020, ela levou essa receita para o próximo nível. E o melhor, sem cobrar mais por isso, já que a Ford manteve o preço da versão anterior. Agora não se empolgue muito, porque visualmente ela mudou um pouco. Novo mesmo aqui é o desenho interno da grade dianteira, as formas do para-choque e das luzes de neblina. Outra alteração visual é o acabamento diamantado nas rodas da versão Limited. Por dentro, o revestimento da versão Limited agora é preto. Mudou a alavanca de câmbio, que tem acabamento em couro e cromo fosco. Mas vamos falar do que mudou de verdade, a suspensão. E isso fica bem claro quando você dirige a nova Ranger. E a experiência aqui do motorista, a experiência ao volante. Aliás, a experiência é algo que se valoriza muito hoje para o teste de qualquer tipo de produto. Aqui na Ford Ranger ainda ficou mais positiva, muito mais próxima do que a gente tem num carro de passeio. Isso vale desde a posição aqui ao volante, a posição de dirigir, a maciez da direção do volante nas manobras. E acredite, falamos de uma picape, mas ela está bastante confortável. E isso tem uma explicação. Segundo a Ford, agora a Ranger traz barras estabilizadoras redesenhadas, longarinas do chassi reforçadas e o principal, 2 regulagens para molas, amortecedores e buchas, conforme o peso de cada versão da picape. Ou seja, há um ajuste específico para as Ranger de entrada, focadas para o trabalho, e outro para as versões topo de linha, como essa Limited, com proposta mais luxuosa. Debaixo do capô segue tudo igual. Motor 5 cilindros, 3.2 turbo diesel de 200 cavalos e 47,9 kg de torque para as versões XLT e Limited. As demais mantêm o 2.2 turbo diesel de 160 cavalos. E a Ford tirou de linha as versões Flex, com a justificativa de que havia baixa procura pela motorização. Agora a Ford Ranger pode seguir se orgulhando, sim, da sua origem. É uma picape com muita disposição para o trabalho pesado. Tem um motorzão forte, capacidade para carregar até 1 tonelada de peso. E olha, encara fácil o trabalho pesado na fazenda, por exemplo. Aliás, se ela encarar uma estrada de terra esburacada, ela vai pular, sim, é uma picape, Agora, com muito mais conforto do que a concorrente direta. Bem, mas lembra que falamos que agora a Ranger tem até recursos de condução semi-autônoma? Nesta versão Limited, conta com sistema de frenagem de emergência com detecção de pedestres, controlador de velocidade adaptativo com leitor de placas de velocidade, alerta de saída de faixa e mais. Por fim, outra novidade é a tampa da caçamba assistida. Traduzindo, dá para abrir ou fechar a tampa usando apenas uma mão. Com as mudanças para ficar mais parecida com um carro de passeio, a Ranger traz qualidades para se firmar na 3ª posição do segmento e se distanciar da Amarok. Preço e equipamentos para isso ela tem. Vem muito
muito boa hora essas novidades na Ranger 2020. Realmente, para o uso na cidade, melhorou bastante. E agora vamos mudar de assunto para falar sobre automobilismo dentro do Auto Mais Racing. A Império Porsche GT3 Cup chegou na sua etapa do Estoril, em Portugal. E Thiago Mendonça nos conta tudo como é que foi. Diz aí, Thiagão. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo ao circuito do Estoril, em Portugal, palco da primeira vitória da carreira de Ayrton Senna. Hoje a gente veio aqui conferir de perto os desafios da Porsche Cup brasileira, que se propôs, mais uma vez, a trazer seus carros para o continente europeu e realizar uma corrida aqui. Um desafio logístico enorme que você confere a partir de agora no Auto Mais. Não há fronteiras nem limites para o desejo de acelerar nas melhores pistas do mundo. Há 10 anos, a Porsche Cup mantém a tradição de realizar corridas fora do país, apresentando ao mundo a fórmula de sucesso, organização e equilíbrio da categoria brasileira, que virou referência internacional. Silvio, conta pra gente como é que é voltar a Portugal, uma pista onde você já venceu corrida, inclusive. Já. Né? Primeira vitória minha foi aqui, há muito tempo atrás. Cara, essa pista eu achei que eu conhecesse ela, mas ela é muito difícil, ela é muito manhosa, né? Ela é técnica. Tem curva que começa abrindo e termina fechando, tem curva que começa fechando e termina abrindo. Ela tem um grip diferente e se você errar, você está na brita, todo mundo indo para a brita vindo para a pista, mas enfim, vai ser divertido. E esse vento aí que a gente está vendo na imagem? Atrapalha muito? Não, esse vento na verdade ajuda, né? A gente está ganhando mais velocidade reta, está empurrando o carro na reta principal. Às vezes dá um pouquinho de susto, mas está valendo. E cada vez que a Porsche Cup escolhe um destino no exterior, começa uma intensa corrida fora da pista, para vencer o desafio logístico de transportar um evento inteiro para fora do país, no mais alto nível de excelência. O processo é feito pela própria equipe da Porsche Cup Brasil. Nenhum item, nenhum parafuso, nada mesmo pode ficar fora da lista de itens embarcados para Portugal. Depois de todo esse processo, o material é finalizado e os contêineres são lacrados. São 105 toneladas de carros e equipamentos despachados em 17 contêineres, para uma viagem de navio com duração de 18 dias cruzando o Atlântico. Após o processo de liberação no Porto de Lisboa, a carga pode finalmente chegar ao destino. Os carros são expostos nos principais pontos turísticos da cidade de Cascais. E depois encaminhados ao Autódromo do Estoril. Na pista, a carga é aguardada por mais de 120 colaboradores da Porsche Cup Brasil, como engenheiros e mecânicos que viajam diretamente do Brasil para fornecer aos pilotos o mesmo nível de qualidade técnica das etapas nacionais. Tudo para que o espetáculo da Porsche Cup continue cruzando fronteiras e levando ao exterior o que o automobilismo brasileiro tem de melhor. Legal demais ver uma etapa da Império Porsche GT3 Cup ser disputada em Estoril, pista que Ayrton Senna ganhou pela primeira vez na Fórmula 1, realmente um autódromo com muita tradição. Mas agora vamos mudar de assunto. Muita gente está reclamando da pouca diversidade de cores nos automóveis. Mas isso não é muito verdade não. Afinal, sempre que tem um lançamento, cores novas estão pintando e trazendo um novo cenário aí para a cidade. Benê Gomes nos conta tudo sobre isso.
É assim como acontece com o universo da moda, com as roupas. A cada temporada temos novas tendências de cores também para os automóveis, mesmo nesse período com tanta predominância do preto, do prata e agora do branco. Tem curiosidade em saber como isso acontece? Nós também, por isso fomos falar com quem entende do assunto. Como é fácil imaginar, para um projeto de carro chegar às ruas, tem muita gente trabalhando com bastante antecedência. Entre as muitas questões discutidas, não tenha dúvida, as cores que serão utilizadas têm papel fundamental nesse processo. E para que tudo aconteça com absoluto sucesso, é preciso uma profunda integração entre as equipes da montadora de veículos e da fabricante de tintas. Nós apresentamos e fazemos coleções de cores anualmente, onde nós desenvolvemos em torno de 65, 66 cores anuais e apresentamos como um material de auxílio para que os designers possam utilizar de um médio a longo prazo o desenvolvimento de uma nova cor para que possa ser utilizado num novo modelo. Um fator determinante para a escolha do tom para um novo carro é o seu desenho. Item determinante, entre outros, para a definição do brilho e suas variantes. Sim, porque a cor tem influência direta na personalidade do automóvel. Um exemplo é você ver um carro grande e luxuoso, que as cores são mais escuras, mais sombrias, porém com um toque de efeito sutil para mostrar a luxuosidade. Diferente dos carros esportivos, onde eu tenho cores mais vibrantes, que mostram realmente essa forma de esportividade, de aventura. Então isso é encaixado para cada veículo. Então muitas vezes cores em veículos luxuosos não se encaixam muito bem em veículos mais esportivos. Então isso cabe muito na forma de como o designer e a montadora quer também lançar o seu veículo para atingir o seu público específico. Mas o legal e mais curioso para a gente é como nascem as tendências de cores para os carros. Um exemplo, a cor branca, que hoje domina 40% do mercado de automóveis, foi profetizada como forte tendência em 2006 e motivada pelo forte avanço tecnológico da época, em especial dos smartphones. Não por acaso, eles invadiram o mercado um ano depois, abusando desta tonalidade. Nós fazemos dentro da pesquisa de popularidade de cores, desenvolvemos em cima dessa popularidade sem perder a identidade da região, adicionamos as tendências novas e mostramos para quem são os mais reservados ou os mais conservadores, as cores mais voltadas para o cinza, para o prata e apresentando também tendências mais ousadas que o laranja, o marrom estão sendo as novas tendências. Na verdade, são muitos fatores que podem determinar qual será a cor escolhida e entram nessa conta características de comportamento e, o que não é surpresa, as tendências das passarelas. Parte de moda, vestimenta, situações do nosso dia a dia. Então, os nossos designers participam também destes eventos, verificando como que está o comportamento das pessoas em diversos locais do mundo e realmente transferir o que está se passando no dia a dia e principalmente a moda é um dos drivers fundamentais para esse desenvolvimento e apresentação dentro dos veículos automotivos. Para ficar bem claro, basta pensar no período entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70. Os grandes movimentos culturais e sociais influenciaram diretamente a definição de cores dos automóveis, naquela época muito mais coloridos. Situação bem diferente agora, com a predominância do branco, preto e prata. Porém, isso deve mudar. Para o estudo que nós estamos avaliando, o cinza mais voltado para o azulado, então pensando muito na parte da internet, da tecnologia, ele está sendo muito ligado para essa parte, como também alguns laranjas, também como uma tendência para os próximos 3, 4 anos. A tendência é voltar a crescer com essas cores, mas de uma maneira muito mais gradativa, não tão forte como foi o impacto do branco. Os coloridos continuam tendo o seu percentual, sendo que aqui na América do Sul, principalmente, o vermelho é a primeira cor mais popular dentro do negócio, seguido do azul. Elas não vão perder a sua participação, porém, elas vão apresentar novas variantes, um pouco mais escuras, um pouco mais vibrantes, um pouco mais esverdeadas, para que nós tenhamos realmente um veículo que chame a atenção do consumidor final.
Mas agora vamos para o arquivo do Automais, relembrar um grande clássico que já passou por aqui. Dessa vez é o Nash Metropolitan. Olha que gracinha esse carro, gente. Antes de mais nada, é bom frisarmos aqui. O Nash Metropolitan definitivamente não é um esportivo e sua vocação está mais para ser um carrinho muito simpático do que um bólido nas pistas. A aceleração de 0 a 100 km por hora é de incríveis 25 segundos. Mas nem por isso o modelo é de desanimar. Fabricado entre 1953 e 1961, ele foi construído na Europa e comercializado nos Estados Unidos e Canadá. Foi um dos primeiros automóveis a trazer um conceito diferenciado para a sua produção. O Nash Metropolitan foi pensado para ser o segundo carro da família e principalmente voltado para o público feminino. Com 1,30 m de altura, 3,80 m de comprimento e 1,50 m de largura, o que mais se destaca no Nash é o tamanho revelador das portas em relação à carroceria. Os faróis redondos com estrutura cromada combinava com os outros elementos como o para-choque e a grade dianteira quadriculada. A proposta urbana deste modelo foi considerada muito ousada para o seu tempo e o pobrezinho sofreu muito com isso. Pequeno grande carro. Essa foi uma das descrições feitas sobre o Nash, que apesar de apresentar uma estrutura estreita, com uma distância entre os eixos muito curta, ele atraiu os olhares graças à sua simpatia. E foi o primeiro modelo a ser considerado um automóvel compacto, numa época em que o comum eram carros bem grandes. O motor de 4 cilindros tinha pouco menos de 1.500 cilindradas. Aliado a um câmbio manual de 3 marchas, a velocidade máxima era de 120 km por hora. Foram comercializados pouco mais de 100 mil unidades entre os 7 anos de vida do Nash Metropolitan. E hoje em dia, o tamanho reduzido não é mais um trauma, já que ele recebeu o status de raridade mundial há muito tempo. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil só existem 2. Nash Metropolitan, olha, realmente uma raridade, um carro muito gostoso de guiar. O estado de conservação está impecável e também vale lembrar que era o carro do famoso Pato Donald. Muito bacana. Isso aqui não é um brinquedo, isso aqui é um carrão. Parabéns, Paulo Louco, meu amigo, que fez um trabalho impecável aqui. Muito legal. Bem bacana esse Nash Metropolitan. Fica parecendo até carro de brinquedo para as crianças por conta desse desenho caricato. Mas agora vamos mudar de assunto e falar sobre modernidade, sobre tecnologia. Tem carro elétrico no Automais. Vamos ver o Jaguar I-Pace. Confira. Quem aí disse que elétrico não tem emoção? Se não acredita, o Jaguar I-Pace está aí para derrubar esse mito. E olha, o primeiro SUV elétrico da marca britânica também se destaca por outra característica: o desenho, que ostenta linhas de hipnotizar os olhares por aí. Apresentado ao mundo no Salão de Genebra de 2018, o I-Pace conquistou um ano depois o prêmio de carro do ano na Europa. Bom que logo chegou ao Brasil, em maio deste ano. O SUV elétrico bonitão tem uma estrutura de respeito. Para se ter uma ideia, ele é construído sobre uma plataforma exclusiva, fora a carroceria quase que totalmente em alumínio. Por falar na carroceria, o I-Pace traz design marcante com seu teto com caimento de cupê. A inspiração, segundo a Jaguar, é no super esportivo CX-75. Mas é inegável falar que a frente, com faróis em forma de J, não remete ao grande F-Pace, enquanto que a traseira bebe na fonte de um dos super esportivos mais belos já feito pela marca britânica, o F-Type. Já a cabine traz design minimalista e bem high-tech, culpa do painel de instrumentos digital de 12 polegadas, bem como a central multimídia Control Touch Dual, formada por 2 telas. Mas vamos ao que interessa.
O I-Pace vem equipado com 2 motores elétricos que despejam nas 4 rodas 394 cavalos e generosos 71 kgfm de torque, entregues de forma instantânea. Assim, ele mal sente o peso de 2.208 quilos. Há uma bateria de 90 kW instalada no assoalho, que contribui bastante para a rigidez da carroceria. E claro, é ela que dá a capacidade do I-Pace rodar por até 470 quilômetros. O pacote de equipamentos não fica a desejar. Traz faróis Full LED, teto solar panorâmico, sistema head-up display, suspensão pneumática, controlador de velocidade adaptativo e frenagem autônoma com detecção de pedestres. Ainda um alerta de som em velocidades de até 20 km por hora para quem estiver próximo ouvir o carro. Afinal, elétricos praticamente não têm ronco de motor. Curtiu? Bem, o I-Pace ainda é um privilégio de um grupo seleto, já que aqui estamos falando em um modelo de quase R$500 mil. Tem muita gente que prefere comprar carro zero, mas tem gente que prefere comprar um carro usado um pouco mais completo. Eu sempre optei pela segunda opção e tem um lugar que eu confio e com certeza você pode fazer um excelente negócio. Eu estou falando da Auto Miami. Dá uma olhada. Pessoal, meu nome é Fifo, eu sou da Auto Miami, estamos aqui na Avenida Europa há 19 anos. Nosso negócio é automóvel, seja ele blindado, seja ele zero, seja ele usado. E no carro usado, que é o fator mais importante, a confiança, a gente queria que você entendesse que antes de vocês comprarem o carro, nós fizemos a compra. Fizemos inspeção de compra, fizemos pré-revisão, nos melhores parceiros, nas melhores oficinas. Então, quando você vier comprar esse carro, ele já está testado, aprovado e com garantia para você. Agora vamos lá, essa semana a gente separou algumas ofertas para vocês, vamos falar delas e tenho certeza que vocês vão gostar. C63S 2018 com apenas 3.500 km, com muito preço, 30% abaixo da 0 km. X125 top de linha, blindada 2018, cinza com preto, o carro tá lindo. GLC 250, o carro é 2018, o carro tá blindado, o carro tem apenas 6.000 km, boa oportunidade. Q7 2018, blindada com apenas 8.000 km, Full LED, eixo direcional traseiro, 7 lugares, teto solar, o carro é muito novo. O telefone já está aí na tela, o WhatsApp 930913897. Entre em contato, vai ter sempre o melhor negócio. O Auto Mais de hoje, infelizmente, está chegando ao fim. Não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo sábado às 19 horas aqui na Rede TV para todo o Brasil. E ao longo de toda a semana, você pode ficar muito bem informado através das nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. Espero que você tenha uma semana abençoada e até a semana que vem. Valeu!